Bom dia, nonos anos. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Certinho? Então, vamos dar início aqui ao nosso terceiro bimestre, né? Aqui no nosso roteiro, eu destaquei aqui o totalitarismo e os conflitos mundiais. E outros pontos que nós vamos estar abordando aqui, que é o totalitarismo na Europa, a ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha antecedentes, o partido nazista na Alemanha e os nazistas no poder. Nessa próxima imagem, nós temos aqui o totalitarismo na Europa, né? Coloquei aqui duas imagens representando aquilo que eu vou estar expondo para vocês agora. Certinho? Então, assim, o totalitarismo, ele acontece aí com a crise do capitalismo, né? Ele ocorre, né, com a crise do capitalismo em diversos países da Europa, trazendo aí como consequência o aumento do desemprego, a queda da produção, a elevação dos índices de inflação, a falência de muitas empresas, desencadeando então as críticas ao liberalismo político e econômico, que mostrou-se incapaz de administrar os graves problemas da época, né? A Europa passou a viver uma profunda polarização política. De um lado, revolução socialista, representados pelos trabalhadores, ativistas, políticos e intelectuais, que responsabilizava o capitalismo, né, pela crise. E de um outro lado, nós temos a burguesia, a grande burguesia, né, apoiavam em vários casos propostas autoritárias, defendendo o capitalismo contra a ameaça comunista e recuperar valores nacionais. E diante desse contexto histórico, foi instalado na Europa governos totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né? E nós temos aqui um entendimento de totalitarismo, né? Nós temos como definição de totalitarismo, né? Nós temos aqui o abuso, né, de autoridade, poder total, ou seja, regime extremo, né, controlado pelos governos e rigidamente policiados, né? E no próximo aqui, nós temos a ascensão do fascismo na Itália, né? Se dá aí com a economia da Itália que se deteriorou após a Primeira Guerra, né, Mundial, enfrentou aí um saldo doloroso do conflito, né? Cerca de 500 mil mortos e 400 mil mutilados, né? Esses números vão estar dando uma variada aí de livro para livro, né? Contraiu dívidas enormes junto aos Estados Unidos e à Inglaterra, assim como outros países da Europa. Empresas fecharam suas portas e o desemprego atingiu níveis altíssimos, afetando os operários, camponeses, provocando grande agitação social. Além disso, a fome e a inflação, né? E aí, em 1921, Benito Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista, diante de um clima de instabilidade econômica e social. Ele e seu partido apresentavam como solução a crise italiana. Acreditavam ser capazes de conter definitivamente com as greves e com a agitação dos socialistas, né, e encaminhar o país rumo aí à prosperidade econômica. Vários industriais financiaram a ascensão do fascismo, né, e em outubro de 1922, Mussolini conquistou o poder na Itália. Os fascistas, eles promoveram a marcha sobre Roma, né? O rei, pressionado, convocou o líder fascista a ocupar o cargo de primeiro-ministro, né, chefe de governo. Ele extinguiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa e criou uma política que vigiava e punia os que eram contra o regime, né? Na Alemanha, antecedentes, né? A Alemanha, ela é derrotada na Primeira Guerra Mundial e humilhada pelas duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Enfrentou dificuldades econômicas e sociais nos anos 20. O país ainda sofria com o elevado número de desempregados e a altas
taxas de inflação, mesmo retomando o desenvolvimento industrial. Pois a Alemanha ela foi responsabilizada por todos os danos causados aos países vencedores e impunha a ela uma paz punitiva, onde a mesma ela perdeu suas colônias e parte do território alemão. Reduziu aí drasticamente suas forças armadas, seus armamentos, e foi obrigada a pagar uma soma indenizatória, matérias-primas, em reparação aos países vencedores, o que se prolongou por vários anos. E o governo enfrentava ainda forte reação da burguesia e das classes médias, e os mesmos responsabilizavam pela derrota alemã e favorecimento do movimento operário socialista. O Partido Nazista na Alemanha, Então, em 1919, em meio ao clima de crise econômica e social, fundou-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista. Esse partido proclamava a superioridade da raça ariana. Hitler afirmava que o povo alemão descendia de uma raça superior, os arianos, e por isso tinha o direito de dominar as raças inferiores, semitas, eslavos, etc. Os nazistas prometiam resgatar a honra nacional, destruindo os principais inimigos da Alemanha, As potências que impuseram o Tratado de Versalhes, os judeus acusados de conspiração, os comunistas e o governo republicano liberal. Os nazistas, eles prometiam resgatar a honra nacional, destruindo os principais inimigos da Alemanha. Externamente, as potências que impuseram o Tratado de Versalhes. Internamente, os judeus acusados de conspiração. E os comunistas e o governo republicano liberal. E procuravam explorar o sentimento nacionalista. A Alemanha sofreu as consequências da crise de 1929, e da retirada dos capitais dos Estados Unidos. E várias indústrias fecharam as portas, e cerca de 44% dos operários ativos, perderam seus empregos. Nesse cenário de crise, os grupos socialistas cresciam, e crescia também o movimento nazista, propagando nacionalismo e repudiando o Tratado de Versalhes, e combatendo organizações socialistas e comunistas. Visando o apoio popular, apresentavam propostas que beneficiavam os trabalhadores do campo e das cidades, como reforma agrária, sem indenização, nacionalização dos grandes grupos empresariais, participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, anulação das dívidas dos agricultores, preços melhores para as colheitas, salários dignos para os operários. Os nazistas no poder. Em 1930, o apoio claro dos grandes industriais, do exército e de grande parte da população alemã, o apoio nazista venceu as eleições em julho de 1932 para o Reichstag. Eu acho que é essa a pronúncia, se não for, quem souber inglês me corrige. E Adolf Hitler, no ano seguinte, assumiu a chefia do governo alemão. E assim chegaram ao poder em pouquíssimo tempo. Os nazistas atearam fogo no prédio do Reichstag e culpando os comunistas, e assim tomaram o poder, dissolvendo aí o parlamento e prendendo os líderes da esquerda. E aí nós temos aqui algumas ideologias que se destacam no idealismo aí nazista, algumas ideias nazistas: expansionismo, belicismo, nacionalismo e racismo, E aqui, por fim, nós temos aqui os conceitos fundamentais, o pangermanismo, que segundo essa tese,
O Estado alemão deveria incorporar os territórios de outros países europeus habitados por populações alemãs, formando uma grande nação ariana. E o espaço vital, por esse princípio, os povos que os nazistas consideravam inferiores deveriam ser dominados, garantindo territórios onde a nação ariana ou alemã pudesse se desenvolver plenamente. Esse espaço vital correspondia em grande parte à Europa Oriental, incluindo o território soviético. Certinho, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Um beijo para todos. Fiquem com Deus.